Então, o casal podem vir, se aproxeguem, todos de vocês. Vai deixar? Quer deixar? Você quer que deixe? Pode deixar. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem? Seu rosto sabe disso. Glória a Deus. Que noite poderosa, né? Estamos aqui. Louvor, muito obrigado. Vocês são a bênção. Estamos aqui. Sejam bem-vindos ao culto da família. Amém. Um culto poderoso, né? Como o pastor Chilton falou. A gente recebe na quinta-feira, recebe no domingo, mas no sábado também recebemos. É um culto que a gente se edifica, a gente aprende da palavra de Deus e a gente cresce também. Afinal de contas, família, projeto de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, para quem não nos conhece, eu me chamo Bruno de Fabiana. Fabiana do Bruno. Somos casados há 10 anos e temos 2 filhos. Um deles é João Benício, que está ali no departamento infantil, e temos um que está no forninho. Glória a Deus. Deus é bom. Está crescendo a família. A família está crescendo. Glória a Deus. Então, queridos, e o tema desta noite que Deus colocou no nosso coração é colunas que sustentam a família. Amém? Então, vamos aprender um pouquinho. Deus compartilhou coisas conosco e a gente é só um canal nas mãos do Senhor para trazer algo ao teu coração. Glória a Deus. E pensando sobre esse assunto, pensando sobre esse tema, colunas. O que significa colunas? Quando a gente pensa em coluna, a gente pensa em quê? Colunas. Aqui as colunas. Qual o objetivo das colunas aqui dentro da nossa casa, aqui na igreja, em qualquer lugar? É sustentar, correto? Então, eu puxei aqui o que significa. As colunas são elementos estruturais, verticais, que têm a função de sustentar a estrutura de uma construção, principalmente as paredes e o teto. Então, como a gente está falando de colunas, as colunas que sustentam a família, então precisamos estar firmados na palavra de Deus. Amém? E falando desse tema, a gente vai abordar aqui 7 colunas que vão sustentar a nossa família, que Deus tocou no nosso coração, para a gente aprender. Glória a Deus. E a primeira delas é inteligência. Inteligência. Por que inteligência? Pensando sobre essa primeira coluna, inteligência, a gente pensa que no nosso ambiente de família é necessário que tenhamos inteligência para cumprir, para conduzir a nossa família da melhor forma possível. Então precisamos de inteligência, precisamos de sabedoria, para conduzir a nossa família. Sabedoria. Lá em Tiago 1,5 diz o seguinte: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus que todos concede liberalmente, com grande alegria. Então, queridos, se a gente precisa de inteligência, se a gente precisa de sabedoria, porque vai ser necessário na nossa família, não é verdade? Vai ser necessário. A gente, muitas vezes, surgem desafios na família e precisamos sim de inteligência, de sabedoria que vem do alto. Então precisamos estar firmados na palavra, precisamos estar conectados com o Espírito para que a gente possa tomar as decisões assertivas dentro da nossa família. Amém? Glória a Deus. E eu estava pensando, meditando sobre isso. Por exemplo, um casal, ele começa a namorar, ele noiva e ele casa. E aí, são 2 cabeças diferentes debaixo do mesmo teto.
E aí, precisa ou não de inteligência? Precisa sim. Porque nos primeiros dias de casamento, né, os primeiros meses ou primeiros anos, né, como são duas cabeças diferentes, né, muitas vezes pensamentos diferentes, educações diferentes, a gente precisa sim de inteligência. E também com relação aos nossos filhos também. Com relação aos nossos filhos, a gente vai precisar tomar algumas decisões. São alguns desafios também que a gente precisa de sabedoria que vem do alto para tomar as decisões corretas. Glória a Deus. Vamos ler lá em 1 Timóteo, vamos abrir. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Primeiro Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Aleluia. Deus é bom. Então vamos lá. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente ou incrédulo. Olha só como é poderoso isso aqui. Veja só como é importante a gente cuidar da nossa família, né? Então, como é importante, né, a gente considerar, né, cada coluna dessa para que a nossa família vá bem. Né? E como eu falei, mais uma vez, repito, né, se a gente precisa de sabedoria, que possamos pedir realmente a Deus, né, para conduzir bem a nossa família. Então vamos para a segunda coluna. Segunda coluna que sustenta a nossa família. Deus no centro do lar. Então Deus ele precisa estar no centro do nosso lar, no centro da nossa família. Como colocar Deus no centro da nossa casa? Como podemos fazer isso? Uma das coisas que podemos fazer isso é fazendo o culto no lar, certo? Então nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra, precisamos chamar e estabelecer a nossa família com a palavra do Senhor. A gente precisa realmente falar da palavra, se reunir ali e fazer um culto doméstico. Seja um dia na semana, é muito importante a gente fazer esse culto. Né? Lá em casa, por exemplo, a gente faz, não é isso, o culto. Né? A gente tira um dia, ali pega João Benício, 3 aninhos de idade, já sabe como é que é, né? 3 só quer ficar brincando o tempo todo, mas a gente pega ele, senta aqui um pouco. E aí a gente faz uma oração, né? A gente faz a leitura da palavra, né? Muitas vezes a gente canta louvores, coloca lá na TV, canta louvores inicialmente, né? Faz oração, fala um pouco da palavra e faz a oração final. E ele desde novo, ele já está começando a entender, a compreender que isso é importante para a nossa família. Amém? Glória a Deus. A gente lendo, eu pensando também sobre isso, vem Salmos 128. Salmos 128, ele é um modelo de um lar feliz. Vamos ler o Salmo 128, vamos abrir. Salmos, capítulo 128. Salmos 128, se a mídia puder colocar. Aqui. Vamos lá. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Então é um livro poderoso, né? É um capítulo poderoso de Salmos. Né? Isso aqui é um modelo de lar feliz. Então se a gente lê
esse capítulo aqui, esse Salmo 128, e meditar sobre ele, queridos, vai ser uma bênção para a nossa família. Glória a Deus. Amém. Todos estão entendendo a palavra, estão recebendo. Amém, irmãos. Sei que você está caladinho aí, mas está recebendo. Está entrando, viu? Amém, amém. Mas vamos lá, né? Preparar os lombos. O Senhor vai nos aconchegar. Mas vale a pena, para o nosso crescimento, da nossa família. Amém? Obediência à palavra de Deus, né? A terceira coluna. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a parte B, diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, queridos, para que você e eu precisamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa família, precisamos, em primeiro lugar, amarrar no nome de Jesus. A gente tem autoridade, irmão. Amém? Dá para atrapalhar, não. O Espírito Santo está aqui, amém? Então, queridos, a obediência ao Senhor, né? Então, quando estamos obedientes, estamos com o coração, né, pronto para ouvir. Para isso, a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. A gente precisa ser sensível, né? Desde a oração até aqui, o Senhor está falando. Talvez você vai dizer, mas esse tema aqui é de família, mas o Senhor continua falando, queridos. Eu acredito que antes de você sair daqui, se for preciso, o Espírito Santo fazer algo sobrenatural, Ele vai fazer. Porque tem pessoas aqui, queridos, que talvez aparentemente está bem, mas só o Senhor conhece como entrou aqui. Pessoas precisam de cura, pessoas precisam de libertação. Às vezes a gente sai um pouquinho do roteiro do que mais a gente tem que ser guiado, amém? Então, precisamos, andar em obediência, mas para isso precisamos andar também em santidade. Sabe, queridos, que às vezes tem pessoas que guardam como bichinho de estimação ali, às vezes na frente do pastor, dos irmãos da igreja, do vizinho, do quem for no trabalho, está ali caladinho, mas só no oculto o Senhor conhece. O bichinho de estimação que muitas vezes hoje em dia a gente vai usar um pouco a rede social, como acusação um pouco, mas às vezes não é muitas vezes o diabo, queridos, é nós mesmos que damos lugar. Então a gente precisa se analisar, para que a gente possa andar realmente em santidade, viver realmente uma vida com o Senhor. Será que você está pronto se Jesus voltar hoje? É forte, né? Mas precisamos estar, queridos, com as nossas vestes limpas diante do Senhor, nosso coração puro. Amém? Então, nós vamos falar de um ponto importante. Para obedecer, a palavra do Senhor também, a gente precisa se afastar, querido, do pecado. O pecado, ele vem como, vamos dizer, um bichinho, tranquilo, não tem nada demais, não tem nada a ver. O mundo está aí, não tem nada a ver. Você participar de uma festa com os amigos, não tem nada a ver se você ir ali, não tem nada a ver, mas é assim, queridos. E aos poucos a gente vai perdendo a nossa salvação e a nossa família vai, aos poucos se desmoronando. Daqui a pouco é uma mulher para um lado, esposo para o outro, daqui a pouco está dentro da igreja separado. É triste, né? Mas é uma realidade. Então, queridos, precisamos realmente estar em obediência para viver essa palavra. O temor de Deus. Quando eu vejo assim, essa quarta coluna como o temor do Senhor, eu vejo como a gente desfrutou nesse momento. É você honrar a presença, honrando a presença do Senhor nesse lugar. Eu sempre escuto muito outros pastores falando aqui em cima, os ministros, e eles falam, não trata esse lugar como se fosse comum. Não possamos, queridos, porque através de mim e de você, pessoas serão curadas, libertas. Então, eu e você vem fazer a diferença para isso. Amém. Estou tentando falar devagar, tá, gente? Que eu falo rápido, Bruno já é mais. Cada um tem o seu ritmo. E casal é assim, Cada um tem o seu ritmo e o Senhor vai trabalhando. Amém? Aleluia. Então, queridos,
O Salmo 128, né, diz assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, né? Então, eis abençoado. Para você ser abençoado, próspero, tema ao Senhor, né? Eu lembro de Jó, né? O coração dele foi tão teimoso ao Senhor, mesmo perdendo todas as coisas, mas ele continuou firme ali. E o Senhor abençoou a vida de Jó e deu em dobro tudo aquilo que ele, talvez ele nem desejava, mas o Senhor trouxe para ele. Amém? Aleluia. Então, possamos, querido, né, andar, né, em santidade, guardar nosso coração. Às vezes vem a diversidade das situações, mas a gente precisa, querido, guardar o nosso coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Essa questão de temor, só complementando, né? O temor do Senhor é o respeito, né? É o respeito, a reverência que a gente tem ao Senhor, né? E a gente precisa ter o temor de Deus para que na nossa família vá bem. Todas as coisas, né, vão bem, né? E glória a Deus. Vamos para a quinta coluna. Quinta coluna, são 7 que a gente está falando aqui. Falamos 4. E a quinta coluna é o perdão. Glória a Deus. Perdão. É necessário sim, queridos. É necessário a gente andar em perdão dentro da nossa família, dentro do nosso lar. Né? Muitas vezes vai acontecer daqueles que a gente, né? Aqueles que a gente mais ama mesmo, né? Eles que vão pisar no nosso pé, né? No nosso calo, né? Então a gente precisa andar em perdão dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Por exemplo, falando de casal, né, de família, eu e Fabi, né? Muitas vezes eu chego do trabalho daquele jeito, né? A gente, né, que trabalha fora, né, passa o dia inteiro lá, né, resolvendo problemas, resolvendo coisas, né? E muitas vezes a gente quer chegar em casa, né, e ficar um pouco quieto, né? E a mulher quer falar, tá? E a mulher quer falar, né? E muitas vezes ela chega já daquele jeito, querendo conversar. E eu, amor, não quero conversar não, espera um pouquinho. E aí, muitas vezes, né, acontecem coisas, né, e a gente precisa estar firmado na palavra mesmo, sabe? Para não andar na carne, né? Para andar no espírito. E qualquer coisa que acontecer, prontamente a gente deve pedir perdão, certo? Lá em Mateus 18, 21, 22, fala o seguinte: então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, queridos, não vai dormir sem pedir perdão. Não vai dormir sem pedir perdão. Pede perdão. Se você errou, se você errou também, libera perdão. Se seu cônjuge errou com você, vai lá e dá um beijo, dá um abraço e diz: eu te perdoo. Dá um abraço e continua a vida. É isso aí. Mas não vai dormir. Não deixe. Tem um versículo, né, que diz que não se ponha um sol sobre a vossa ira. É isso? Então, não vai dormir de cara fechada um para o outro. Hoje é o culto da família, então estamos falando de família. Então, não vai dormir sem pedir perdão, sem conversar um com o outro e resolver aquilo ali. Não deita na cama e não deixa de resolver, não. Resolve logo. Glória a Deus. Perdão, e justamente, ela lembrou algo aqui interessante. Muitas vezes, quando a gente vai pedir perdão, não espera você sentir não para pedir perdão. Perdão é uma decisão nossa. Nós que temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, precisamos pedir perdão, independente se estamos sentindo ou não. Então, perdão é muito importante no âmbito da nossa família. Amém? Glória a Deus. Vamos para a 6ª coluna.
envolvimento da família na igreja. Certo? Então vamos lá. Vamos só recapitular aqui. Vamos lá. Primeira coluna. Quem lembra a primeira coluna? Inteligência. Segunda coluna. Deus no centro do nosso lar. Terceira coluna. Obediência à palavra de Deus. Quarta coluna. Temor de Deus. Quinta coluna, quem lembra? Perdão, glória a Deus, vocês estão afiados. E vamos para a sexta coluna, envolvimento da família na igreja. Como é importante envolvermos a nossa família na igreja. Lá em Josué 24:15 diz o seguinte. Eu acho que é a parte B, exatamente. 24:15, a parte B. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, queridos, essa questão da gente envolver a nossa família é intencional mesmo. A gente muitas vezes vai ter que fazer um esforço sobrenatural para envolver a nossa família na igreja. Por exemplo, no sábado, quem trabalha aqui de segunda a sábado, gostaria de, no sábado à noite, estar em casa ou sair para fazer alguma coisa, mas a gente faz o esforço de estar aqui, não é verdade? Então, e escolhemos a melhor parte, de estarmos aqui, né? E receberemos por conta disso, estamos recebendo. Glória a Deus. Não desista dos seus filhos, da sua casa, da sua família, do seu cônjuge. Não desista deles. Converse com eles, né? Fale para eles. Muitas vezes só a esposa é cristã dentro do lar. O esposo não é ainda, mas não desista da vida dele, ou vice-versa. Continue orando, continue buscando, declarando todos os dias, para que aquele ente seu venha para a igreja e sirva aqui com alegria. Amém? Servir na igreja vai fazer a gente crescer, vai fazer a gente avançar, vai mudar a nossa vida. Amém? Se você olhar para trás, quem você era daqui a 10 anos e quem você é hoje. Quantas palavras a gente tem recebido aqui nesse lugar. Não é verdade? Então, como é importante o envolvimento da família na igreja. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que bênção, né, irmãos? A sétima coluna é criar os filhos segundo o preceito da palavra. Provérbios 22:6 diz que ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará. Amém? Então, todos nós já passamos por alguma fase, né? Talvez teve pessoas que vieram conhecer Jesus depois de adulto, mas eu tive a oportunidade de conhecer Jesus a partir de 11 anos de idade, e fazem mais de 37 anos que eu estou no caminho do Senhor, né? Então, queridos, estou muito feliz porque eu sei, né, os caminhos que Ele me colocou, né? Eu vi pessoas se desviando ali, até hoje não voltaram. Outros, infelizmente, partiram para o outro lado, mas não voltaram para o caminho do Senhor. Mas eu tive essa oportunidade, e eu sei como é importante, queridos, a gente seguir, né, essa palavra, colocar os nossos filhos para estar ali, né, na casa do Senhor. A gente tem João tem 3 anos e 9 meses, e a gente já faz o teste. João, eu estou sentindo um negocinho aqui, João, eu vou orar, vem assim, bora orar. Então, a gente vai treinando, queridos, porque filhos, né, a gente está treinando ele para algo maior, não é para a gente, é para o Senhor. E os nossos filhos são herança do Senhor, Então, nossa família, queridos, é responsabilidade nossa, nossos filhos, da gente cuidar, guiar nos caminhos do Senhor, ter o prazer, não ser obrigado para vir para a casa do Senhor. Eu tinha o prazer de ir para a casa do Senhor. Eu me alegrava, apesar que a igreja era bem rígida, mas, queridos, eu me alegrava sim, porque eu sabia que tinha algo bem maior ali. E assim, queridos, precisamos, ensinar os nossos filhos. Nossos filhos são tesouros,
preciosos, né? Então você vai regando como um jardim ali para um dia ele crescer, né? E nós somos, queridos, também como nossos filhos são como flechas, né? A gente vai lançar. Então é preciso. Eu e você muitas vezes renuncia a algumas coisas, mas você vai ver o fruto, né, desse trabalho. Amém. Espero que vocês tenham recebido essa palavra. Ela é simples, mas eu tenho certeza que ficará no coração de vocês guardado e que possamos, né, colocar em prática. Não só ouvir, né, a gente escuta muitas palavras que são faladas aqui, mas a gente precisa sim praticar. A gente precisa praticar para que o diabo, queridos, ele não roube tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, que é o bem mais precioso, que é a nossa casa, a nossa família, nosso esposo. Então, possamos estar vigiando, né? Porque o diabo, ele não brinca, né? Então, a gente precisa estar atento, amém? Amém, glória a Deus. Vocês foram abençoados? Foi uma palavra breve, mas foi do coração de Deus mesmo, sabe? Como eu falei no início, né? Deus, ele tocou no nosso coração para falar sobre esses pontos importantes. E como o Fabi falou, né? Se a gente aplicar de fato, né? A gente vai ter uma família bem-sucedida, né? Vai ter uma família feliz, né? Eu até gostaria também de ler Salmos 127, só para concluir aqui. Veio agora no coração, Salmos 127. Salmos 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Então, que bênção, né? Então, que possamos meditar nessa palavra, né? Salmos 127 e 128. Né? Como é importante para nós, são instruções preciosas para a nossa família, para que possamos avançar e prosperar. Afinal de contas, famílias fortes, igreja forte. Quando estamos fortalecidos no Senhor, seja no nosso trabalho, seja na igreja, seja onde formos, estaremos fortalecidos também, né? Quando estamos fortalecidos na nossa família, serviremos com mais ousadia, serviremos com mais alegria, né? Com mais convicção daquilo que Deus nos chamou para fazer. Então precisamos sim buscar a palavra do Senhor, precisamos estar sempre conectados, em oração em línguas, né? Precisamos orar em línguas sempre, né? Um revestimento de poder, né? Então quando vier as tentações ou quando vier situações, né? Ora em línguas, queridos. Quando vier as tentações, ora em línguas, né? Fecha a porta do teu quarto, entra lá e começa a orar em línguas, né? Que Deus vai te fortalecer naquele momento. Amém? Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Amém. Você pode dizer, já terminou o culto? Ainda não. Certo? Eles vão estar aqui que nós vamos fazer algumas perguntinhas básicas a eles. Certo? Que também serve para vocês. Certo? A gente vai fazer a eles, mas poderia ser para vocês, tá bom? Então, como foi dito ali, né, a administração deles, certo? Tem algo que eu me baseei ali, eu vou perguntar a eles, e pode ser qualquer um dos dois para responder, certo? Diz assim: o que devemos fazer para edificar essa construção, tanto o homem quanto a mulher, naquele que vocês ministraram? Isso. No lar, né? Família, como você já tem um pequenininho, para quem tem família, para quem vai ter família, como? Tanto vocês, né? O homem e a mulher. Amém.
Amém, queridos. Podemos sim, né, vencer qualquer situação, né, através da oração, né, se firmando, né. A família, ela é uma rocha forte, né, mas quando está alinhado com a palavra e em oração. Amém. Amém. Então, Glória a Deus. oração, né? Só complementando mais um pouquinho, oração. Então, a oração, ela é a base de tudo, né? Então, quando oramos, né, quando nos entregamos, né, nossa família, ela vai ficar mais forte, né? Então, isso é uma base, né, para que a nossa família vá bem. Porque nós sabemos e aprendemos aqui também que o relacionamento, o casamento é uma construção diária. Né? Você nunca, e vocês jovens que estão aí atrás, vai pegando bizu, você nunca vai casar e pronto, acabou, vou viver feliz e só aquele momento. Não, o casamento é uma construção diária, você tem que construir todos os dias. E como foi feito aqui a ministração maravilhosa, né, sobre colunas, estabelecer. Por quê? Porque coluna, ela traz algo de segurança. Quando a gente pensa em coluna, a gente não imagina uma construção sem uma coluna, porque senão ela vai cair. Então, a coluna, ela traz para a nossa vida algo como segurança. Aí tem uma pergunta aqui, que diz assim: como devemos agir em relação à comunicação familiar dentro de casa? Porque a gente sabe que a comunicação também é algo que é uma coluna fundamental, né? Se não existir comunicação num relacionamento, tanto marido e mulher ou com os filhos, essa construção pode balançar e se a gente não vigiar, não perseverar nessa área, ela pode cair e não é culpa de Deus, né? Porque o propósito de Deus sempre foi ter uma família bem estruturada. Então, para essa estrutura acontecer, nós que somos os obreiros, que estamos ali para levantar essa coluna e firmar ela em princípios da palavra. Então, aí, como devemos agir em relação à comunicação na família? Eu vejo a comunicação como algo muito importante, né, dentro da família da gente. Né, como foi ministrado há tempos atrás aqui, né, pelo alguns integrantes do departamento de casais, né, a comunicação, ela vai fazer toda a diferença, né? Então, por exemplo, o casal, ele não pode tomar decisões, cada um tomando decisões por si próprio, mas tem que haver uma comunicação na tomada de decisões, né? Seja com relação ao próprio casamento, seja com relação a comprar algo, seja com relação aos filhos. Então, precisamos sim nos comunicar e nos comunicar bem. Né? Muitas vezes, como eu falei aqui, às vezes a gente chega do trabalho cansado, né? Mas espera mais um pouco ali, né? Se recompõe, toma um banho, janta, e o que tiver de conversar, conversa sim. Né? A comunicação, a gente pode conversar... pode se comunicar com relação a tudo, né? É muito importante a gente se comunicar com relação a todos os assuntos no que diz respeito à nossa família. Então, é de extrema importância. Isso, porque também, gente, vê só, a comunicação, ela traz o quê? Você conhecer a outra pessoa, né? Quando nos comunicamos, nós conhecemos a outra pessoa. Meu esposo mesmo, eu já sei o jeito dele. Ele é uma pessoa bem imperativa, como vocês podem perceber. Então, se ele passa o dia inteiro trabalhando, e às vezes ele chega 10 horas da noite, sai 7 da manhã, chega 10 da noite, e eu for querer conversar sobre o meu dia com ele, isso aí ele já vem passando em 3 escolas. Então, pegou faixa etárias de crianças diferentes, né? Criança, jovem, adolescente, adulto. E ele chegar em casa e eu começar a despejar o meu dia com ele, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu quero é massagem. Então, assim, a gente pode evitar muita coisa com a comunicação, não é? A gente pode evitar justamente uma briga, né? Porque, com certeza, no popular, assim, a gente vai levar uma patada. Eu, particularmente, né? Se for chegar e for despejar algo. Então, é algo que, se você conhece o outro e existe essa comunicação, já sabe o jeito dele, evite uma briga.
E evite no final do trabalho e querer contar como foi seu dia, apesar que a mulher, ela gosta disso. Ela gosta de contar como foi o dia dela. Ela gosta de contar o que aconteceu e o que vai acontecer, porque ela já prevê o que vai acontecer. É algo profético da vida da mulher, isso já. Ela já tem isso na veia, entendeu? Ela olha a situação e diz, eu já sei o que vai acontecer. Aí ela quer falar. Mas só que se a gente falar na hora errada, como diz no popular, vai dar B.O. Isso mesmo, né? Não vou nem comentar que ela já falou isso aí. Tem outra parte aqui, vejam. Em relacionamento familiar com os filhos, como devemos estabelecer essa coluna? Com a família, né? No geral, com os filhos, a gente fala família, mas agora, especificamente, com os filhos, certo? Porque muitas vezes, mas eu não tenho um filho, você que ainda não tem, vai ter. E quem já é, entende, escute a voz da experiência. Um casal está aqui, certo? Amém. Então, queridos, o filho, né, é como eu falei, né, nós somos responsáveis pelos nossos filhos, né? Tudo que a gente faz, né, eles imitam, né? Tipo, João imita o pai. Então, assim, tudo que ele faz, né, se você é uma pessoa, vamos dizer, que falou palavrão, ele vai falar palavrão, né? Então, você é o exemplo da sua casa, né? Você é o exemplo para que aquela coluna, né, aquele filho, se firme nos caminhos do Senhor, ele cresça e permaneça. Né? Eu lembro muito da mãe de Tiago Borba, né? Ela fala muito sobre isso, né? Que muitas vezes ela teve que dar um puxão de orelha duro no filho ali, mas hoje está aí, né? O pastor, né, da sede do Verbo da Vida, né? Mas precisou, queridos, muitas renúncias, né? Muitas vezes a gente quer dar aquele não, mas um coração apertado, né? A gente que é mãe, não é fácil quando a gente diz não, né? Que muitas vezes querendo fazer até a vontade do filho, mas se for para o bem dele, a gente precisa dar um não mesmo, né? Corrigir, né? Hoje tem muitas leis que falam que não pode bater nos filhos, né? Mas se você anda nos princípios da palavra, você tem que corrigir mesmo, né? Até Paula falou aqui, né, sobre isso, né? Então é preciso realmente, né, a gente, para firmar essa coluna, nossos filhos, né, a gente realmente precisa, né, pegar firme mesmo, para que possa ter fruto lá na frente, né? E a gente não possa estar chorando por não ter feito. Amém. Amém. É como o Fabi falou, né? João, ele me imita em tudo, né? Quer me imitar em tudo. Então, certa vez eu estava aqui, eu não sei se alguns viram, né? A gente estava na oração aqui no dia de sábado e João começou a orar também aqui, né? Muitas vezes a gente liga a TV da gente lá e coloca o culto para ouvir, né? E a gente começa a pular, né? Começa a se regozijar mesmo ali na presença do Senhor. E João está ali junto também da gente. Então, como é importante, né? Como é importante a gente não somente falar para os nossos filhos, né? Mas a gente fazer, né? Porque é no fazer que eles vão aprender, né? Eles não vão seguir. Muitas vezes existe um ditado, né, que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não existe isso, né? A gente precisa realmente falar e fazer para que eles sigam a gente, né? Eu fico observando muito o João. Ele me tem como um espelho mesmo, sabe? Muitas vezes eu estou dirigindo o carro, né? Se eu estou dirigindo muito rápido, um pouco assim, uma velocidade normal, aí ele: papai, cuidado. Aí ele já fica ligado, 3 anos de idade já. Então, isso é muito importante. Amém, desse jeitinho. E pegando ainda o gancho, né, desse de filhos, tem aqui uma pergunta que diz assim: como devemos agir com os filhos em relação ao congregar na igreja? Eu sei que vocês deram uma pincelada agora no final, né? Eu falo da minha experiência. Eu tenho uma filha de 8 anos e um filho de 16. Isaac, me perdoe aí, mas você sempre vai ser o exemplo das minhas ministrações. E você, como cabeça da sua casa, né, tanto o homem e você como a mulher, como autoridade do seu lar, seus filhos têm que se portar de acordo com o que você fala. Não existe essa de filho chegar e dizer assim: hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja.
esse é o lugar do crescimento dele. Sabe, eu tenho como experiência na minha vida, de quando eu era pequena, minha avó, ela era evangélica, ela era da Assembleia. E a gente morava numa cidade pequena, e você sabe que os meus irmãos da Assembleia, eles têm cultos de manhã, de tarde e de noite. Minha avó ia para todos os cultos. E por mais que minha mãe não fosse cristã, meu pai não fosse cristão, ela sempre, quando era na hora do culto, seja de manhã, à tarde ou à noite, ela dizia, eu vou lhe buscar para ir para a igreja. E eu não gostava. Eu dizia, pois eu vou dormir no banco da igreja. Olha que atrevida. Ela disse, mas você dorme dentro da igreja, mas você vai. E ela ia, me pegava, e eu tinha que ir. E por pirraça, eu fechava o olho, fingia que estava dormindo, porque eu disse a ela que eu ia dormir, então ela tinha que ver eu dormindo, para que um dia ela disse assim, eu vou levar não está se fazendo efeito na vida dessa menina, ela só faz dormir da igreja. Mas eu ficava com o olho fechado, e aquilo que eu ouvia ia penetrando no meu coração. A insistência dela em ser autoridade na minha vida e me levar para um bom lugar, um lugar de crescimento, me fez estar aqui hoje. Então, assim, você deixar o seu filho comandar a sua vida vai causar danos terríveis para a vida dele, né? Hoje eu estou aqui porque Deus tinha um propósito na minha vida. E quem fez parte desse propósito foi a minha avó, sendo uma autoridade de Deus. Então, assim, todas as vezes que eu fingia estar com o olho fechado, Deus falava comigo através das canções, através da pregação. Eu não falava para ela, né? Mas Deus estava trabalhando na minha vida de uma forma diferente. E eu era criança, né? Então, nunca pense. Lá em casa, diz assim, eu estou com uma preguiça hoje de ir para a igreja. Preguiça, isso coisa do diabo, bora para a igreja que a preguiça passa. Então, assim, não existe essa de filho ter vontades. Não. A vontade é sua, quem manda é você, e eles vão. Por quê? Porque existe um propósito de Deus para a vida deles. E você faz parte disso, sabe? Deus, ele comissionou você a tomar conta dos seus filhos. Ele te deu ele como um presente. Então, esse presente tem que ser cuidado, tem que ser regado, sabe? A gente que é adulto, né? A gente já, às vezes, está cansado, chega do trabalho, aí pensa, eu não vou para o culto hoje, eu vou descansar. Mas é só a tua carne, querido. Te levanta. E é aí que Deus tem algo para você nesse lugar. A gente sabe que Deus está com você em todos os lugares. Mas existe uma unção coletiva nesse lugar para instruir a tua família, os teus filhos. Entende? Para te alcançar. Então, não deixa o desejo e a vontade dos teus filhos fazer parte do propósito que Deus tem para a vida deles. Amém? Porque Deus confiou isso a você. E é de você que Ele vai cobrar. E eu tenho certeza que quando minha avó chegou lá no céu, ele olhou para ela e disse, tirou 10, viu, arrastando ela para a igreja. É um investimento, sabe, queridos? Quando você investe, né? Eu lembro quando assim, bem antes de eu desejar, né, o Senhor mandou João, né? E depois de 6 anos de casados, hoje a gente tem 10 anos hoje juntos de casamento. E o Senhor me mostrou ali uma visão que fosse um menino e que seria um Levi. Né? Um levita, né, do Senhor. Hoje é aquele músico, né? Que se diz músico, né? Canta na igreja. E o que é que eu fiz? Eu investi. Né? João, quando eu descobri que estava grávida, desde o ventre, colocava música, 3 palavrinhas que até hoje ele escuta, até enjoou, né? Mas foi um investimento, né? Então, você faz aquele investimento, né? E hoje eu vejo que João, ele ama tocar bateria, ele ama cantar, ele ama orar. Então, tudo que você faz, né, pelos seus filhos, pela sua família, é um investimento. Então, a gente possa realmente, né, entender a importância dos nossos filhos na casa do Senhor. Amém. Para concluir, né? Qual o recado que vocês dariam a cada família que está aqui presente relacionado ao que vocês ministraram? Amém.
Então, como o tema, né, foi sobre colunas, né, colunas é algo que estabelece em nossa vida, né, em nossa família, né, é algo que vai estabelecer, que vai segurar, por exemplo, uma coluna aqui na igreja, essas colunas aqui, elas seguram as paredes, né, para quando vir o vendaval, para quando vir o inverno, né, quando vir ventos fortes, ele não ruir, né. Assim mesmo é na nossa casa também, né? Quando estamos firmados na palavra do Senhor, né? Quando colocamos esses pontos que falamos aqui e mais alguns outros, né? Que Deus vai tratar com você, né? A palavra de Deus é o nosso manual de vida. Então, quando nós firmamos mesmo, né? Colocamos a nossa vida, né? Na dispensação do Senhor, né, entendendo, compreendendo sobre cada coluna, a gente vai ter uma família feliz, né? Independente, pode vir um vento, pode vir o dia mau, porque o dia mau vai chegar para cada um de nós. Mas quando o dia mau chegar, a gente vai estar firmado na palavra do Senhor. Amém. A gente vai estar firmado na rocha, né? A coluna ela vai estar ali erguida, né? E não vai deixar com que a família seja desfeita, com que as coisas aconteçam, né? Para que se desfaçam, né? A nossa família. Então é a palavra do Senhor mesmo. Então se a gente juntar cada ponto desse, né? E meditar um pouco sobre isso e aplicar na nossa vida, né? A gente vai ter uma família poderosa em Deus. Amém? Eu sei que hoje não é o culto de casais, mas é relacionado à família, né? Então, né, veio forte aqui para... assim, queridos, precisamos ser, né, sinceros um com o outro, tá? O casal, porque muitas vezes o casal guarda, como eu falei, né, aquele bichinho, alguém guarda aquele bichinho de estimação, de repente aquele bichinho vai crescendo, de repente, queridos, cai aquela casa e acabou-se, né? E para se levantar novamente, só o Senhor vai ter misericórdia. E Ele tem misericórdia, né? Mas para que isso não venha acontecer, o diabo não venha destruir, né? Possamos colocar em prática, né? Possamos ser humildes, queridos, no nosso coração, reconhecer que a gente precisa realmente mudar. Então, praticar, né, aquilo que a gente está ouvindo. Amém? Amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas para eles, né? A gente quer agradecer tanto a vocês.